pastor, o que nós vamos meditar hoje aqui no texto de Romanos, capítulo 11? Hoje eu quero falar contigo que você precisa cuidar mais da sua fé. Você precisa cuidar da sua fé. Pastor, por que eu preciso cuidar da minha fé? Porque o que nos mantém de pé é a nossa fé. E como é que eu sei que a minha fé está forte, fraca, firme, ou estou precisando cuidar mais, não estou vigiando? Quando você passa por lutas, por adversidades, por obstáculos na sua vida, por situações difíceis que às vezes estão acometendo você, por pressões, desafios, uma provocação, o inimigo. Aí aquela situação, às vezes está me afetando, está me abalando, está me levando às vezes até a queda. Ou pastor, não caí, mas quase. Olha, o que isso está mostrando? Sua fé não está como deveria estar. Porque quando a nossa fé está forte e firme, nós conseguimos dizer não, a gente consegue se manter firme, não cedemos à provocação, determinadas situações que surgem no teu caminho, elas não abalam você. Às vezes a gente pode até perder um familiar, isso vai acontecer com quase todo mundo aqui, é ou não é? Quem é que já perdeu um familiar? Quase todo mundo, a gente vai envelhecendo, os familiares são mais velhos que nós, o que vai acontecer com eles? Isso é o natural da vida, é ou não é? Ninguém quer perder, mas acontece. Só que acontece, às vezes a gente tem uma perda que isso abala completamente a nossa fé. A pessoa não vem mais na igreja, ela desanima de tudo. O que isso está mostrando? Que a minha fé não está como eu imaginei que estava. E a grande pergunta é, como é que está a tua fé? Diante do que está surgindo na tua vida, o que está vindo, o diabo quer te desviar. E se você não cuidar da sua fé, você vai ter que tomar essa atitude hoje. Amém? Cuidar da sua fé, porque é a fé que te mantém de pé. Olha o que o apóstolo Paulo falou aos Romanos, no capítulo 11, você vai ler comigo o versículo 20. Eu quero todo mundo lendo comigo, Romanos 11, versículo 20, queridos. O que está escrito na palavra de Deus? Ele está falando sobre os judeus, mas para os gentios. Ele diz assim, ó, está bem, pela sua incredulidade, eles foram quebrados, ou seja, eles não quiseram Jesus, então Paulo prega para os gentios o evangelho estendido a nós. Agora olha o que ele diz, e tu estás em pé pela... É a fé que nos mantém de pé. Se a fé que me mantém de pé, o que eu preciso fazer? Eu tenho que cuidar da minha fé. Amém? Se é ela que me mantém de pé, tenho que cuidar da minha fé agora. Porque eu quero continuar de pé. Quem é que quer ficar de pé? Então nós vamos ter que cuidar do quê? Da nossa fé. Olha o que ele diz. E tu estás em pé pelo quê? Pela fé. Agora olha o que ele diz. Então não te ensoberbeças, porque às vezes a pessoa começa a ficar orgulhosa. Não, eu estou bem aqui. Eu sou diferenciado. Eu sou o cara, eu não sei o quê e tal. Não, irmão. Nós não estamos de pé por nenhum mérito nosso, porque nós somos melhores ou isso ou aquilo. Não, é pela fé que nós temos no Senhor que estamos de pé. Então eu tenho que fazer minha parte, que é cuidar da minha fé. Daí ele diz, não te ensoberbeça, ou seja, não fique orgulhoso. Ele diz aqui, faça o quê? Tenha temor, mas teme. Ou seja, abre os teus olhos, acorda, presta atenção, começa a cuidar da sua fé. Olhe como é que está a sua fé. Faça uma autoanálise. Como que eu sei de como que está a minha fé? Por nós, a gente sempre vai falar que está bem. Se eu perguntar, fulano, como é que está a tua saúde? O que a pessoa diz? Estou bem, está tudo bem. Ah, é? Vamos descobrir se está bem? Vamos fazer um examezinho de sangue? Amém? Vamos fazer um check-up? Vamos ver como é que está a glicose, colesterol, ruim ou bom, triglicerídeos. Vamos dar uma olhadinha como é que está? Não, pastor, eu estou bem. Mas, Deus o livre. Né? Faz o exame, o médico pega, está tudo lá no céu. Os níveis. Aí a pessoa começa a observar que ela pensa que está, mas ela vai ter que mudar a alimentação, comportamento, vai ter que começar a fazer um exercício, vai ter que começar a dormir melhor, vai ter que começar a tomar mais água, vai ter que cuidar da alimentação como o açúcar. Aí ela começa a ver, nossa, eu pensava que eu estava como? Bem, mas olha só, meu Deus, esse resultado deu lá não sei onde, agora eu vou. Aí você começa a mudar. Ou seja, nós sempre vamos dizer que estamos bem, mas se eu fizer um exame, ele vai mostrar como é que você está.
Se eu perguntar como é que está a sua fé, a sua vida espiritual, todo mundo vai dizer o quê? Sou bem. Mas vamos analisar você no caso concreto. Quando a luta vem, quando a tentação vem, quando os problemas surgem, quando a provocação vem, quando algo difícil te desafia. Pastor, está me atingindo, está me abalando, estou escorregando. Então, eu não estou tão bem como eu acho. Só que o que eu tenho que fazer agora? Se é a fé que me mantém de pé, eu tenho que começar a cuidar dessa fé, alimentar a minha fé, fortalecer a minha fé, fazer a minha fé crescer, estar sólida. Porque quando a sua fé está forte, ela está sólida, irmão, pode vir o que vier, não abala você. Pode vir a luta que vier, você não balança. Pode vir o resultado do exame lá do médico que vier, você continua firme. Amém? Hoje aqui teve minha irmã, contou testemunho no culto, que ela está firme, buscando Deus, teve que passar por uma cirurgia, ela entrou dando glória a Deus, louvando, colocando na mão de Deus, terminou, a recuperação dela foi um milagre, ninguém que fez a mesma, junto com ela, se recuperou do jeito que ela se recuperou, e ela já está dando glória a Deus, porque ela está na fé, e ela está firme, não se abalou, não chorou, não desanimou, não desistiu, não virou as costas, não olhou para trás, e isso é uma pessoa que está forte. E nós precisamos ser esse tipo de crente. Leia de novo, como é que está escrito? Vamos lá. Está bem, pela sua incredulidade, os judeus foram quebrados. Né? Ele está falando lá que nós fomos enxertados. E tu está em pé pela fé. Então eu preciso começar a cuidar da minha fé. Se eu estou em pé pela fé, eu tenho que fortalecer a minha fé. Como que vem a fé até o nosso coração? Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então eu tenho que começar a ouvir mais a palavra. E quem fez aquele estudo da fé que eu fiz com você aqui na igreja, você aprendeu lá no livro de Salmos, que a fé também vem quando meditamos na palavra de Deus. Que o salmista disse, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo dentro do meu coração. Então nós precisamos agora cuidar da fé. Vamos avançar e ver o que Paulo vai falar aos Coríntios sobre esse tema aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 10, um pouco mais para frente. Então eu não posso achar que eu sou melhor que alguém, que eu sou bom, não. Nós estamos de pé pela fé. Não é pelo que somos, é pela fé que temos no Senhor. Então eu preciso aprofundar, fortalecer essa fé, porque vão vir as lutas, vão surgir os obstáculos, vão surgir os desafios. O inimigo vai colocar armadilhas no seu caminho. Se eu estiver bem na fé, eu vou passar por cima disso. Se eu não estiver bem, eu até passo, mas passo meio balançando, quase caindo. E tem muito crente assim, que às vezes vem a guerra, a luta, ele dá aquela balançada forte, vai lá embaixo, quase desanima. Às vezes fica um mês sem você ver a pessoa na igreja, mas a gente tinha que continuar firme. Vamos lá? Continua comigo, 1 Coríntios capítulo 10, o versículo que você vai ler comigo é o 12. O que diz o 12, queridos? Todo mundo junto. 1 Coríntios 10, 12. Lê com o pastor o que diz a palavra de Deus. O que está escrito? Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não... Então a Bíblia está dizendo, você está vigiando. Você está de pé, cuidado para não cair. O inimigo quer que você caia, o inimigo quer desviar você, o inimigo quer que você passe vergonha, o inimigo quer destruir a sua família, seu casamento, seu trabalho, a sua história, a sua reputação. Então a Bíblia está dizendo, você está de pé, cuida para não cair. Quantos nós conhecemos que estavam conosco aqui na igreja, nesses anos todos que você está na igreja, e hoje você não vê mais. Um dia essa pessoa estava de pé e hoje... talvez ela caiu. E nós, irmãos, às vezes a pessoa pensa, não, pastor, eu sou não, nós não somos nada. Sem Jesus, você é a pior pessoa. Porque sem Jesus, sem a palavra de Deus, nós estaríamos nesse mundo perdido, fazendo tudo errado. Então a nossa fé é que nos fortalece. E a pessoa da igreja, quando se desvia, ela faz pior do que o incrédulo. Porque a Bíblia diz que o espírito imundo, quando sai do homem, se ele achar uma casa vazia, ele volta com quantos? 7. O estado dela é pior do que antes. A pessoa nunca fumou, se desvia, o que ela começa a fazer? Nunca bebeu, se desvia, o que começa a fazer? Beber. Faz coisa errada, às vezes vai até para vícios piores. Começa a ser desonesto, começa a falar, mas a pessoa cresceu na igreja, mas deixa o inimigo entrar aí para o mundo. Começa a fazer coisas horríveis. Não deixe isso acontecer. Você está de pé. O que me mantém de pé? A minha fé. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida com Deus? Você está fortalecido? Você está buscando? Você está vigiando? Vigie. O inimigo está tentando de tudo. Às vezes ao nosso redor, vai colocar pessoas, situações, você tem que vigiar. Amém? Cuidado com o que aparece no seu caminho, às vezes uma amizade, uma proposta, uma porta. Tome cuidado com tudo, irmão.
Já tem um ditado que diz, isso não está na Bíblia, isso é um ditado, nem tudo que reluz, mas tem um versículo que diz que o inimigo, para enganar um escolhido, se transforma ou transfigura até num anjo de luz, para tentar enganar a pessoa, para tentar derrubar você, vencer você. Então você está de pé, você tem que vigiar. Estar de pé é um privilégio. É graças a quem? A Deus. Mas eu também tenho que fazer a minha parte, me esforçar, fazer o que Deus me manda fazer. Então permaneça de pé, o que está te mantendo é a fé. Não é porque nós somos melhores ou temos mais capacidade ou porque somos bons. Não, é a graça de Deus. E nós também temos que fazer a nossa parte, que é buscar. Olha o que o Paulo vai falar. Vai um pouco mais à frente. Efésios capítulo 4 agora, queridos. Efésios 4. Nós vamos ler um versículo muito importante que eu quero explicar um pouco mais ele para você. Todos acharam? Se você precisar de ajuda, os obreiros estão passando para ajudar você. Efésios capítulo de número 4. Nós vamos ler juntos agora, queridos. O versículo que você vai ler comigo é o 27. Eu quero todo mundo aqui comigo nesse versículo. Olha o que diz a palavra, ele é curto, mas ele é profundo e nós podemos aqui, só nele dá para fazer um estudo aqui de vários cultos. Olha o que está escrito nessa palavra no 27. Todo mundo junto, lê com o pastor. Não deis lugar ao diabo. Tudo que o diabo precisa para nos derrubar, para vencer, para fazer você passar vergonha, e é isso que o inimigo quer, envergonhar você, mas você não pode aceitar isso. É um espaço. Não dê lugar para o diabo na sua vida, no seu dia a dia, em nada que você for fazer. Irmão, preste atenção que eu vou te falar. Preste muita atenção, olhe para mim. O diabo não vai fazer você parar de orar, porque senão você ia acordar. Mas ele vai fazer você começar a orar menos. E quando eu começo a orar menos, eu estou dando lugar para quem? Porque ele vai começar a entrar. Você não para de orar, mas você sabe como você era. E daí você começa a ficar muito cansado, sem tempo, muito ocupado, muita coisa. E a gente começa a orar menos. Às vezes é só aquilo, Deus, eu estou aqui, boa noite e tal, o dia foi bom, muito obrigado, abençoa amanhã e tal, amém. E vai. É isso que o inimigo quer. Você começa a diminuir o seu ritmo, aquilo que você fazia. E a Bíblia diz, não deis lugar ao... Quando eu começo a não vigiar na minha vida de oração, eu estou abrindo uma brecha, dando lugar para o diabo. Quando eu começo a não vigiar na minha vida de meditar e ler a palavra de quem? De Deus. Eu comecei a dar lugar para quem? Para o diabo. Porque eu não estou mais lendo como eu lia. E eu quero que você... Hoje nós vamos fazer uma aliança juntos. Que você vai cuidar mais da sua fé. Quem é que vai cuidar mais da fé? Nós vamos fazer um propósito juntos, depois eu vou te explicar. Agora, quando a pessoa para de meditar, quando ela está meditando, ela começou a dar lugar para quem? Porque isso aqui fortalece você. Você tinha que ter a sua Bíblia, marcar ela, ler pelo menos, nem que seja um capítulo por dia. Mas ficar ali e dizer, Deus, fala comigo. Eu posso estar cansado, mas eu estou aqui, Deus. Eu não posso deixar de vigiar. Eu estou de pé e a Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia. O inimigo está tentando você. Fique firme, irmão. Quando eu começo a vir menos na igreja, o inimigo vai me ocupando. Nós vínhamos mais e agora a gente está vindo. Irmão, nem que você venha no intervalo, no culto do meio-dia aqui. Que às vezes durante a semana é um culto mais rápido, é um culto mais objetivo. Mas não deixe o inimigo te enganar e afastar você. Você está diminuindo a sua frequência. O que está escrito? Não deis lugar, eu estou dando lugar para o diabo. Porque o diabo sabe que longe da congregação não estou recebendo a palavra, aqui você ora, aqui ninguém te atrapalha, aqui a gente medita numa palavra, ninguém atrapalha. Aqui é o nosso momento com quem? Com Deus. Então eu não posso dar lugar. Aí a gente começa a ficar sem tempo, ocupado, sabe, apertado. Isso eu não estou cuidando da minha fé, não estou cuidando da minha vida espiritual. Aí a pessoa já não faz mais jejum. Ah, pastor, faz 6 meses que eu não sei o que é fazer um jejum. Não deis lugar para quem? Jejum é uma prática que tinha que fazer parte da vida do crente. Toda semana ele tinha que ter um período em jejum com quem? Com Deus. Nem que durante o jejum você não consiga orar muito, mas orou um pouquinho, leu um pouco da palavra, mas pelo menos você conseguiu. Deixou de fazer a sua vontade. Não dê lugar. Não estamos vigiando essa palavra. A gente pensa que dar lugar para o diabo é só o pecado. Não, não, não. O pecado é o fim. Antes do pecado, começa com tudo isso que eu estou te falando. Antes do inimigo nos derrubar e conseguir botar você para o chão, começa com tudo isso. Eu fui dando lugar.
Ele foi entrando, ele foi entrando, ele foi entrando. Eu fui dando oportunidade até que o inimigo vai conseguir fazer o que ele quer, que é afastar, derrubar, envergonhar você. Vamos ler de novo como é que diz essa palavra? Ela é tão curtinha, mas ela é importante. Vamos ler. Não deis lugar ao... Irmão, cuide da sua vida espiritual. Se você já orava, essa semana ore mais. Se você já estava lendo um capítulo da Bíblia, então essa semana você vai ler 2. Pastor, eu estava fazendo um jejum toda manhã do dia tal, então agora pegue 2 dias e escolha aquela manhã inteira. Aumenta. Eu estava vindo na igreja, então agora eu vou vir mais. Eu não vou dar lugar para o inimigo. E o inimigo às vezes está tentando entrar, tentando entrar, tentando entrar. Ele não vai fazer eu parar, mas ele vai fazendo eu diminuir. Ele pode não parar você, mas vai me fazendo diminuir. Porque quando eu diminuo, ele está encontrando um espaço, uma brecha para entrar. E por que eu tenho que vigiar? Olha o que diz o Salmo 140. Vamos comigo. Então você tem que cuidar da sua fé, porque nós estamos de pé pelo quê, pessoal? Pela fé. E se a minha fé é o que me mantém de pé, é o que eu tenho de precioso, é o que eu tenho que cuidar. Observar, ver como é que está a minha fé, como que eu estou reagindo diante das lutas, dos problemas, das adversidades, das tentações, dos obstáculos. Opa, a minha reação não está muito boa. Eu estou começando a balançar, então vou cuidar mais da minha fé. Salmo 140. Vamos juntos lá, queridos. Quem achou, diga amém. Então vamos ler com o pastor. Salmo 140, preste atenção, pega uma caneta para sublinhar o verso 4. E eu quero que você leia todo o versículo 4 comigo. O que diz? Guarda-me, ó Senhor. Você tem que fazer essas orações a Deus também. Senhor, me livra, me protege, me oculta, Senhor, esteja comigo. Guarda-me de quem? Das mãos do ímpio. Quem é o ímpio? Aquela pessoa que vai chegar para você e vai dizer, eu sou de Deus, mas ela não é. Eu sou da igreja, mas não está firme com quem? E às vezes essa pessoa vai te desviar do caminho. Você tem que abrir os seus olhos. Guarda-me do ímpio. A pessoa que diz que é de Deus, mas ela não é tão de Deus, não. Às vezes ela está mais no mundo do que com Deus. Guarda-me do ímpio. E quem mais? E guarda-me do homem. Aquela pessoa, sabe, raivosa, está sempre brigando com os outros, chega para você só para falar mal de quem? Ou às vezes briga contigo. Vai brigar com você, você não fez nada, pega no seu pé, começa a te perseguir no trabalho, faz de tudo para atrapalhar você. Deus, me livre dessas coisas. Por quê? Porque o diabo vai usar pessoas, situações, lugares para tentar desviar você. Olha o que diz o 4. O que o diabo está fazendo através dessas pessoas? Os quais se propuseram, mas se propuseram o quê, queridos? Leia. A desviar os meus. Esse é o trabalho do inimigo. Ele quer desviar você. Ele quer tirar você da igreja. Quantos você conhece que estavam aqui dentro contigo e hoje não estão mais? Que eram teus irmãos na fé. Que às vezes até trouxeram você para a igreja. Que às vezes no momento difícil até te deram uma palavra. Tome cuidado. O inimigo está determinado a te desviar. O inimigo está determinado a tirar você da fé. E o que me mantém de pé? A fé. Você está cuidando da sua fé? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua vida com Deus? Eu quero que essa semana você faça um compromisso. Você vai cuidar mais da sua vida espiritual, da sua fé. Você vai vir mais à igreja. Se eu estava vindo só o domingo, eu vou vir mais na semana. Mas eu estou vindo na semana, então eu vou dobrar. Porque eu vou cuidar mais da minha fé. Pastor, eu já oro, mas mesmo assim eu vou orar mais. Eu já estou lendo a palavra, mas mesmo assim eu vou ler? Eu não sei o que vai vir pela frente. Mas Deus está mandando eu te dar essa palavra, que você tem que cuidar da sua fé. O inimigo está determinado a desviar os teus passos. Cuidado com as pessoas que vão aparecer no seu caminho, que vão se aproximar de você, oportunidades que vão se abrir. Abra os seus olhos. Porque o salmista disse, Senhor, me guarde dessas pessoas que estão aparecendo no meu caminho. E o inimigo está usando essas pessoas porque ele quer desviar você. Não deixe isso acontecer. Você está de pé. Tome cuidado para não cair. Olha de novo o versículo 4. Como é que diz? Guarda-me, ó Senhor. Isso é uma oração que você mesmo tem que fazer a Deus, pedir para Ele. Guarda-me de quem? Das mãos do homem ímpio. Tome cuidado, irmão. Abra os seus olhos, você é de Deus, você tem que vigiar. E guarda-me do homem violento. Tome cuidado com quem tem chegado perto de você. Olha o final. Os quais se propuserem ao que o inimigo está proposto? A desviar os meus, me tirar do caminho do que eu faço, fazer com que você não sirva mais ao Senhor. Vigie. Você tem que cuidar da sua fé. Vamos terminar onde começamos, lá em Romanos 11. Lembra? Romanos capítulo 11. Vamos lá.
Vamos terminar onde nós iniciamos o culto aqui, essa palavra, que é Romanos, Evangelho, capítulo de número 11, o apóstolo Paulo falando com a igreja de Roma. Ele estava falando sobre ser enxertado na oliveira, que os judeus negaram Jesus e a salvação foi estendida a todos nós. E ele está dizendo, vigie, não fique orgulhoso, tenha temor, cuide da sua fé, sua vida espiritual, veja como é que você está reagindo aos problemas, às lutas, ao que tem vindo sobre a sua vida. Pastor, não estou reagindo bem, estou sendo sincero, olha, eu estou balançando, se fortaleça. O inimigo quer desviar você. Romanos 11, versículo 20, queridos, todo mundo junto, lê com o pastor a palavra de Deus. Está bem, olha o que diz a palavra, pela sua incredulidade foram quebrados. Agora leia, tu estás em pé pela fé. Continue. Então, não te ensoberbeça, mas faz o quê? Teme. Então, se é a fé que está me mantendo de pé, pastor, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha fé. Vou cuidar da minha vida espiritual. Não vou dar lugar para quem? Para o diabo. Porque quando eu estou deixando de orar como eu tenho que orar, e você sabe, eu não preciso nem te falar, porque o Espírito Santo tem tocado o teu coração, tem falado com você, e você sabe o quanto você tem que orar, ler a palavra. Às vezes o próprio Deus cobra você. Não dê lugar para o diabo. Vigie. O inimigo está disposto a desviar os seus passos. Cuide da sua fé. É ela que está mantendo você de pé. Fortaleça a sua fé. O crente tem que ser como uma rocha. O que está escrito nos Salmos? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Você tem que ser essa rocha. O diabo bater contra você, quem vai se quebrar é ele, não é você. Você tem que ser esse cristão que está na fé, fortalecido, de pé. Nada te derruba, pode vir a luta, a provocação, a tentação, o problema, a adversidade. Você está na rocha, louvando, adorando. Olha o Jó, o diabo tentou de tudo para o Jó blasfemar. O Jó rasgou a roupa, se jogou no chão, não atribuiu falta alguma, mas adorou a Deus. Usou até a mulher do Jó para dizer, amaldiçoa a Deus e faz o quê? Jó disse, você está louca, não vou fazer isso. Jó ficou firme. Como é que está a sua fé? Não sabemos o que vai vir, mas eu vim aqui hoje te dizer, cuida da tua fé, fortalece a tua fé, porque o inimigo quer te desviar, mas o que vai manter você de pé é a sua fé. Vamos ficar de pé. Olá, meu amigo, você que está assistindo esse vídeo, aqui é o pastor Luiz Vargas. Estou te convidando para deixar o seu like, compartilhar com alguém, até mesmo para que o YouTube possa então estar mandando essa mensagem para outras pessoas, está nos ajudando no crescimento do canal. Então, se você puder, curte, ativa o sininho, começa a seguir o canal e envia essa mensagem, esse vídeo para alguém, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço.